Quando teve a rachadinha, eles não tinham essa opinião? Quando o Bolsonaro errava na pandemia, eles não tinham essa opinião? Vamos começar com um assunto que não se fala em outra coisa aí no país, que são o surgimento desses áudios aí envolvendo, expondo a relação do presidenciável, né, do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, com o ex-banqueiro do Master, o Daniel Porcaro. O senhor considera que, diante desse cenário, Flávio Bolsonaro se sustenta como candidato à presidência? Veja, a família Bolsonaro, ela só existe politicamente se ela continuar participando de eleições. O objetivo da candidatura do Flávio, esse ano, era manter a liderança sobre o bloco, mesmo se perdesse para o Lula. Entretanto, isso tem limites. A briga ali dentro do PL e dentro do próprio bolsonarismo é assim, eles vão até o fim com uma candidatura que hoje eles têm certeza de derrota e ainda assim mantém uma certa liderança sobre aquilo que a gente chama de antipetismo, ou se desiste de vez, o que seria, do ponto de vista político, o fim da família como uma marca política poderosa. Então, esse é o dilema nesse instante. O tamanho do escândalo, eu não imagino que ele se importe tanto. Ele só se importa com o tamanho do dano, não com o tamanho do escândalo. Só que mesmo parte dos eleitores dele, isso a gente precisa entender, né? Nem todo antipetista é bolsonarista, mas todo bolsonarista é antipetista. Então, uma parte que realmente defende os Bolsonaro sob qualquer circunstância, eu acho que eles vão ficar com os Bolsonaro até debaixo d'água. Agora, o eleitor que é antipetista, mais urbano, mais jovem, esse já falou, não, isso aqui é demais pra mim, não dá pra transigir com isso. E como é que o senhor acha que vai ficar as demais candidaturas da direita nesse contexto? Você tem dois caminhos bem claros. Um é o do Ronaldo Caiado e do Romeu Zema. Ambos eles se colocam como o número 2 dos Bolsonaro. Olha, eu sou muito leal ao capitão, estou com você. Minha primeira proposta, se eu me tornar presidente da República, é anistiar o Bolsonaro. Porque eles querem avisar para o eleitor bolsonarista. Se não for o Flávio, sou eu, tá? Mas o discurso mudou nos últimos dias. Lógico. Exatamente. O Zema bateu pesado, assim, logo que saíram as gravações do Flávio. Mas agora? Quando teve a rachadinha, eles não tinham essa opinião? Quando o Bolsonaro errava na pandemia, eles não tinham essa opinião? Quando houve escândalos envolvendo barras de ouro no Ministério da Educação do Bolsonaro, eles não tinham essa opinião. Eles nunca tiveram essa opinião. Quando o Bolsonaro fez acordos com o STF, que eles tanto denunciam, ele não tinha essa opinião. Então, agora, eu do ponto de vista político, eu acho isso de trairagem. Eu sempre fui muito reto com os Bolsonaro, e essa é outra estratégia. Que não é bem uma estratégia, é uma questão valorativa. Eu acho o Bolsonaro um péssimo presidente e um líder ruim. E essa é a minha questão com ele. E eu denunciava isso quando o Bolsonaro era muito popular, enquanto era presidente da República. Não é o mesmo que eles fizeram. Portanto, uma parte desse eleitor que vai se frustrar com o bolsonarismo vai se lembrar, bom, esses caras, como eu, falavam que, olha, Bolsonaro estava errado desde aquela época. Outra só está procurando uma continuidade daquilo. Eu acho que é uma disputa de teses, e aí espero que minha tese esteja certa. E qual que é a sua tese? Porque a pesquisa Atlas, então, mostrou que a sua candidatura ganha, de certa forma, com uma saída, né, um cenário sem Flávio Bolsonaro. Posso ser muito honesto? Por favor. Eu não ganhei tanto quanto as pessoas imaginam. Eu estava apresentando já um crescimento consistente na Atlas, porque eu era o mais desconhecido e eu faço uma conversão eleitoral. O que é uma conversão? Eu chamo aqui. Uma coisa é, não há o Flávio, vou no Zema, não há o Flávio, vou no Caiado. A outra é, eu acredito no projeto desse cara. Eu estou fazendo isso, tanto que há uma outra pesquisa, Nexus, que mostra que eu viro eleitores do Lula, eleitores que votaram no Lula na última eleição e eleitores do Bolsonaro. É um modelo diferente, é um convencimento de tese. Então, quem mais se beneficiou do ponto de vista estritamente eleitoral na Atlas foi meio que empatado eu e o Zema. Foram os dois que mais se beneficiaram nisso. Mas o tipo de construção que eu estou fazendo não depende tanto disso. Eu vou fazer um processo de conversão, naturalmente, se eu me tornar mais conhecido, se eu continuar em veículos de imprensa, o voto que sai do Flávio, ele vem para mim numa intensidade maior. Mas eu não vou seguir necessariamente esse caminho, porque eu acho que não é um caminho correto do ponto de vista da liderança. Um líder não pode ficar seguindo o caminho de outro. No sentido de que havia uma fila de pessoas seguindo os Bolsonaro e eles seguem um caminho apontado pelo Bolsonaro, aguardando o erro deles. Eu tenho que apontar o meu caminho. Por isso, quando eu precisava apontar os erros do Bolsonaro, eu apontei. Agora, ainda falando sobre a pesquisa, o senhor tem um desempenho muito bom entre os jovens. E um discurso que fala muito bem com as redes sociais, TikTok, Instagram, né? Agora, num eventual governo seu, como é que o senhor pretende governar um país que está envelhecendo rápido? Como é que o senhor vai chegar a esse eleitor? E como é que o senhor vai governar para esses eleitores, que majoritariamente são pessoas mais velhas? São duas perguntas de um. Como eu ganho e depois, após ganhar, né? O que eu vou fazer em ambos os casos. No primeiro caso, como eu ganho, todo fenômeno de massas de uma novidade política à direita começa, em geral, com homens jovens.
E a esquerda, em geral, com mulheres jovens. Você pode pegar o fenômeno do Mandame em Nova York, ele começa com mulheres jovens, a esquerda. E a direita, você vai pegar o Milley, o próprio Trump, o próprio Bolsonaro. Começou com homens jovens, depois se espraia. Eu estou vivendo esse processo. Eu sou uma novidade, uma nova tese, mais à direita, e aí eu vou conversar mais com os jovens. Só que a própria pesquisa Atlas mostrou o seguinte. Veja, eu quase não tinha votos depois dos 25 anos. Hoje, dos 25 aos 35, eu já tenho 12%. Isso eu não tinha antes. Eu tinha muito pouco voto feminino. Ele aumentou também. A desproporção vai reduzindo. Então, esse processo de aumento do conhecimento, em especial com as pessoas acima de 25 anos, vai permitir, volto a colocar, um crescimento meio maior entre as mulheres. E aí um processo de espraiamento etário para cima, vamos colocar aí. E qual a política que o senhor tem Eu não pro preciso país? adotar. Desculpa te interromper, eu não preciso mudar a estratégia, porque o que eu falo, se eu colocasse a cabeça do Flávio Bolsonaro e mostrasse o que eu falo para um eleitor bolsonarista, ou por vezes a cabeça do Lula com o que eu falo para o eleitor lulista, ele fala, concordo com ele. Tá, mas qual é a política do senhor Aí, para quando governar o país, num eventual governo seu, levando em consideração que o senhor tem uma influência muito grande com esse público mais jovem, mas vai governar para um país que é majoritariamente de pessoas mais velhas, que está envelhecendo muito rápido e que necessita de políticas em todas as áreas para essa nova população que tem demandas que o país desconhece ainda, porque até um tempo atrás o Brasil era um país muito jovem. Perfeito. Aí estamos falando especialmente de SUS. Se eu falar em atendimento às pessoas mais velhas, eu estou falando de um país que tem um sistema único de saúde que, em muitos termos, ele era, e ainda é, por parte da população, alvo de críticas. Eu mesmo criticava o SUS pelo elemento centralizado dele. Mas veja só a ironia do destino. Hoje, com a inteligência artificial, com o machine learning, sistemas de saúde centralizados levam grande vantagem sobre os descentralizados. Para isso, a gente precisa colocar prontuário único e outros instrumentos como machine learning, que vão pegar, vamos dizer, todas as visitas que uma pessoa fez numa UPA, numa UBS, fez os exames, ocorrências que essa pessoa teve, e você tem uma capacidade preditiva, isso o machine learning usa, para permitir que o sistema de saúde saiba, olha, essa pessoa vai desenvolver diabetes, essa pessoa pode ter uma doença coronária, essa mulher pode desenvolver um câncer de mama, conforme ela se aproxima da terceira idade. Logo, eu faço as políticas preventivas. A China está indo por esse caminho, o sistema de saúde da Inglaterra está indo por esse caminho, Salvador por esse caminho, e nós vamos também. Prontuário único, ter integrado nesse prontuário machine learning, usar a inteligência artificial a nosso favor, e a gente vai ter uma revolução muito efetiva nesse tratamento, que é um tratamento que atinge demais, de maneira muito positiva, as pessoas mais velhas. O Brasil, conforme vai envelhecendo, ele vai diminuir os gastos em educação e vai aumentar os gastos em saúde. É a lógica dos países que envelhecem. Os gastos em saúde, graças a Deus, muito por conta da tecnologia, eles vão poder ser bem dimensionados e a gente vai poder fazer uma revolução no atendimento. Agora, o senhor estava falando uma coisa, quando o senhor fez a análise de públicos, né? Que o senhor está tendo mais influência, e o senhor falou que agora começou a crescer a influência do senhor em relação ao público feminino. Qual é a opinião do senhor a respeito do projeto que criminaliza a misoginia e qual é a proposta do senhor para combater a violência contra a mulher no país? De maneira clara, eu, quando rodo o Brasil, eu perguntei do Maranhão, rodei Santa Catarina, rodei Rio de Janeiro, a preocupação das mulheres, especialmente as mulheres mais humildes, especialmente as mulheres que são mães solteiras, que estão num estado de vulnerabilidade maior, é segurança, escola em tempo integral com boa alimentação para o filho dela e segurança para ela e para a filha dela andar na rua. Há um surto, aparentemente captado por estatísticas, mas também captado pelas redes sociais, de violência contra a mulher. E essas mulheres querem... Não é surto e não é só rede social, né? Nós estamos falando de dados concretos da Secretaria de Segurança Pública. Eu estou reafirmando isso. E do Ministério da Justiça. Só para ficar claro, eu estou reafirmando isso. Eu não estou falando que é um surto de mentira. Estamos recebendo aos montes esses vídeos, porque hoje as redes sociais permitem que esses casos se tornem públicos. E com base nisso, há uma demanda da sociedade por respostas muito duras com relação a isso. E nós precisamos dar lei e ordem, penas muito duras, e não apenas com relação à violência específica. Há agora, por conta das redes sociais, um conflito muito grande entre homem e mulher. Isso está se dando, as discussões elas estão muito acirradas. Hoje, há a questão da paternidade, do abandono da paternidade. A menina que tem um relacionamento com o rapaz acaba não ficando presente. A questão do não pagamento de pensão, que, assim, para as meninas, especialmente em favelas, em comunidades mais pobres, em cidades pequenas no interior, a incidência da gravidez na adolescência é mais alta. Mas eu perguntei sobre a violência, o combate à violência. Aumento de penas. É a política? Aumento de penas. A lei do feminicídio, ela já aumentou a pena. Mas não, todo tipo de violência, especialmente violência com armas, elas têm que aumentar no Brasil. E acabar com a progressão. Sim, mas nós já temos um aumento de pena que foi aprovado recentemente. O senhor considera que
apenas o aumento de pena Sim. é necessário para combater? Acima de E tudo, como é aumento que de o pena. senhor, e como é que o senhor explica o fato de ter aumentado a pena e de os feminicídios continuarem crescendo no país? Os homicídios como um todo, e homicídios contra a mulher, Eu não estou aumentaram. falando de feminicídio. Ou estou falando de homicídios. Eu estou Eu tô falando falando de mortes. Nós estamos falando de... Mas feminicídio, toda morte, né, em que a mulher é morta pela condição de ser mulher, é um feminicídio, não é um homicídio de mulher. Perfeito, mas eu preciso colocar a estatística de maneira clara. Homicídios como um todo contra a mulher diminuíram. Há agora, e isso é um termo bom para a gente poder medir, violência contra a mulher dentro de casa, violência por, vamos dizer, algum tipo de motivação dessa natureza, o cara agrediu uma mulher por ser mulher. Hoje você tem uma métrica que não existia. Ela está aumentando e estamos trazendo luz para isso. Aumento de penas. Aumento de penas. Eu vou trabalhar com aumento de penas. Eu não vou trabalhar com critérios subjetivos, como aconteceu agora. Ah, não, você vai... uma discussão que pode ser tratada como misógina ser equiparada à injúria racial. Eu não vou trabalhar nesses termos. Não vou trabalhar porque traz uma subjetividade que não é bom nem para a relação homem-mulher, entre homens e mulheres de boa fé, Então e nem o para senhor é como um todo. contra a criminalização da... A lei da misoginia? Sou contra. Sou profundamente contra essa lei. Eu quero aumento de penas, eu quero lei e ordem. Agora, o senhor falou que vai trabalhar principalmente com o aumento de pena. Quando a gente fala em aumento de pena, pré-candidato, a gente fala de uma situação em que a mulher já foi assassinada, ela já foi exterminada e ela já deixou órfãos e deixou pais órfãos, irmãos órfãos e amigos órfãos. E antes disso, qual que é a sua proposta? O elemento que tem o maior poder de dissuasão para o cometimento de crime é justamente a certeza da punição. Perry Chiquida, estou falando agora política pública baseada em evidência. Perry Chiquida tem um estudo no Brasil que mostra que o cometimento de crime violento como um todo é dissuadido por, penas altas e 2, pela certeza da punição. Mas para o caso de feminicídios e de mulheres, não é essa a realidade, né? É um outro contexto social. Os especialistas falam muito sobre educação, né? De investir em educação. O senhor acha que isso é importante? Eu acho que a educação que conscientize sobre o não cometimento de violência tem que sempre estar presente, em termos de critérios objetivos. Isso combinado com delegacias para a mulher que funcionem, um inquérito policial que funcione, punições muito duras, geram para o homem que venha querer cometer um tipo de violência contra a mulher, no mínimo, um medo de assim cometer esse crime. E assim a gente tem um poder de dissuasão. As penas altas, a certeza da punição geram um efeito de dissuasão. E esse efeito de dissuasão vai ser sentido pelas pessoas. Não só no feminicídio, crimes contra mulheres, crimes de toda a natureza. Porque no fundo, o ofensor, às vezes você não vai conseguir convencer ele, se ele tem um status psicopático, ele tem uma perspectiva de mundo, que não tem correção. Às vezes não será educando ele apenas. Às vezes vai ser mostrando, olha meu amigo, se você fizer, você está ferrado. E aí é isso, a força maior vai resolver isso. Porque esses homens, em geral, partem de um princípio de força maior. Ele que está numa relação de confiança com uma mulher, faz uso da força maior, força física maior dele, para ter uma relação abusiva. Ali, uma hora, você não vai conseguir só convencer ele. Ali você vai ter que partir para a força maior. E aí você vai ver que ele não é corajoso, que a força maior, quando vem diante dele, ele vai fazer cálculo. Malandro, vagabundo dessa natureza, faz cálculo. A gente não pode esquecer desse ponto. Mas nos casos de feminicídios, o que a gente tem de depoimentos, inclusive de pessoas, de promotores e de juízas e juízes que trabalham, é de que quando o homem mata, ele não faz esse cálculo. Olha, mas é uma discussão muito longa. Eu queria saber a opinião do senhor. Só deixar bem claro que eu discordo e as políticas baseadas em evidência, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, elas vão na linha contrária. O poder de dissuasão por penas e certeza de punição, ele tem um efeito no mundo inteiro. Entendi. Se você quer acompanhar os cortes e análises da política sem filtro, segue o Lince da Missão.